Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção das questões de prova sobre Piaget e Vygotsky. Então vamos lá, gente. Questão número 1. A distância entre o que a criança já sabe e o que se pode saber com alguma assistência, ou seja, com aquele par mais experiente, que geralmente é o professor, por exemplo, né? Pode ser também os pais, de repente um amigo ali mais experiente, um irmão mais velho, tá? Mas o professor é o agente aí, né, que mais aparece nos livros, nos estudos, tá? Então o professor tem o papel de mediador, de assistente, de tutor, tá? Então essa região é denominada por Vygotsky de zona de desenvolvimento proximal, tá? Lembrando que essa parte aqui é a parte que o aluno vai passar, né, gente, da zona de desenvolvimento real para a potencial, tá? Então a proximal é onde ele vai aí com alguma assistência passar de fase, ok? Lembrando da sigla, né? Para facilitar aí a vida de vocês, REPROPOT, real, proximal e potencial, ok? Então, letra D, a alternativa correta da número 1. Questão número 2. Quarto estágio da teoria de Piaget do desenvolvimento cognitivo que ocorre durante a adolescência, que possibilita estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes, próprios e de outrem, e de integrá-los de modo lógico e coerente. Outro aspecto importante nesse estágio refere-se ao aparecimento da capacidade de interiorizar as ações, ou seja, ela começa a realizar operações mentalmente. Então, nós temos aí a letra A, sensório motor, de 0 a 2 anos, que é aquela fase que a criança, né, com os seus reflexos neurológicos básicos, começa a construir esquemas para assimilar o meio. Nós temos a letra B, que fala do período pré-operacional, dos 2 aos 7 anos, onde a criança começa a dominar a linguagem, a representação, aquela fase que a criança começa a soltar a imaginação. Nós temos a letra C, operações concretas, de 7 a 11 anos, pensamento lógico, objetivo e reversível. Então é nessa fase que a criança consegue, né, já fazer aí as suas primeiras operações matemáticas, tá? Adição e subtração. E aqui nessa alternativa, né, como ele está falando aí da fase da adolescência, nós temos aí o período de operações formais, que é dos 12 anos em diante, onde o adolescente aí já consegue ter raciocínio hipotético dedutivo, ok? Então a resposta certa aí do item 2 é a letra D. No item 3, a relação entre professor e aluno, numa perspectiva interacionista, considera que resposta certa, gente. O papel do professor é o de criar situações, provocar desequilíbrios, fazer desafios, propiciando condições em que se possam estabelecer reciprocidade intelectual e cooperação, ao mesmo tempo moral e racional. Mas, professora, o professor tem que provocar desequilíbrios. Na verdade, o professor, ele incita desafios na cabeça dos seus alunos e toda vez que nós provocamos, né, esses desequilíbrios, o aluno tem a oportunidade, na verdade, de cumprir aquilo que foi preconizado lá por Piaget, né, gente, que é aquela fase, né, que a gente desequilibra, que a gente pode aí ter a oportunidade de assimilar novos conhecimentos, acomodar, adaptar até chegar na nossa famosa equilibração. Tem uma questão aqui mais para frente que eu vou recordar bem bonitinho com vocês esse conhecimento aqui. Tudo bem? Então aqui não pode ser, né? Porque compete ao aluno o controle do processo de aprendizagem? Claro que não, né? Cabe ao professor a responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema de aprendizagem? Não, na verdade o professor ele recebe, né, orientação externa e na verdade ele vai
planejar a sua aula dentro de um sistema de aprendizagem que já foi aí desenvolvido, né, estudado por muitos profissionais, professores, estudiosos, pensadores, né? Então, se fosse o professor que tivesse aí a responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema de ensino, né? Aliás, o sistema de aprendizagem, nós não estaríamos estudando aqui todos esses pensadores, tá bom? É uma relação vertical em que o professor detém o poder decisório quanto à metodologia? Claro que não, né, gente? A gente sabe que, na verdade, a relação aqui teria que ser horizontal, né? Todo mundo sabe que a linha do horizonte é aquela linha que representa aí a visão do sol, né? Quando a gente vai para a praia, né? A gente olha lá para o mar, a gente vê a linha do horizonte, né? É uma linha deitada, né? E aqui uma linha vertical seria uma linha em pé, tá? Mas o que a professora tem a ver horizontal com vertical na relação humana, né? Quando a gente pensa em horizontal na relação humana, a gente pensa, né, que a gente trabalha com as pessoas de igual para igual, tá? E uma relação vertical é assim, ó, eu mando e você obedece, tá? Então essa aqui, ela é totalmente inadequada, né, para essa proposta, né, de estudos que nós estamos trabalhando aqui, tá? Aliás, as empresas hoje, né, de um modo geral, procuram trabalhar hoje já com essa linha mais moderna, né, que é uma relação horizontal. A vertical, ela de fato já não representa mais aí o sistema de administração moderna, ok? Vou colocar um xizinho vermelho aqui para vocês, ok? Questão número 4. Sobre a avaliação numa perspectiva socio-interacionista, não podemos afirmar que tem como foco fornecer informações acerca das ações de aprendizagem e, portanto, não pode ser realizada apenas ao processo, no final do processo, né? Sob pena de perder seu propósito. É claro, né, gente? Na verdade, se você trabalhar com ela só no processo final aí, né? Não se pode ser realizada somente no final do processo, você vai perder o propósito da avaliação, que a gente sabe que a avaliação, na verdade, é um percurso, né? A avaliação, ela é feita durante todo o processo de ensino, aprendizagem, né? Nós temos aí a avaliação diagnóstica, a avaliação formal, a avaliação com vários critérios aí, né, de entendimento, né, na verdade, para trabalhar o aluno aí de maneira integral, ok? Refere-se a um processo em que realiza provas e testes para atribuir notas ou conceitos, é apenas parte do todo. Na verdade, atribuir notas e conceitos, gente, é apenas parte do todo mesmo, tá? Refere-se à reflexão sobre as informações obtidas com vistas a planejar o futuro. Essa aqui, ela está corretíssima também. A avaliação escolar deve ser entendida como um sinônimo de medida de atribuição de um valor em forma de nota ou conceito. Jamais, tá? Jamais. A avaliação hoje, ela não pode ser mais considerada aí uma atribuição de valor em nota ou conceito. É claro que as escolas trabalham ainda com notas ou conceitos, mas essa avaliação, ela é aí somente parte do processo num aspecto muito menor, tá? Com relação aí a um todo, né? Se falarmos de avaliação que tem aí um caráter formativo, ok? Então a resposta que não se pode afirmar aqui é a letra D. A concepção de escola numa perspectiva sociocultural é a de ser uma agência educacional e visa adotar formas de controle de acordo com os comportamentos que pretende instalar e manter. A escola hoje não tem essa pretensão não, tá, gente? De trabalhar com controle, né, e monitorar os comportamentos dos alunos. Na verdade, não é esse o papel da escola hoje, né? Uma instituição que existe num contexto histórico de uma dada sociedade? Sim, né? Então, hoje a sociedade, ela não está preocupada mais em manter esse controle, né, como acontecia, por exemplo, na época da ditadura militar e tudo mais, né? Então, hoje nós temos uma sociedade que pode pensar, que pode escolher, que pode ter um pouco mais de liberdade, e a escola é uma instituição que existe aí
neste contexto histórico, né? Então ela se adapta à sociedade do momento, ok? A escola é como se fosse aí uma mini sociedade. Então, perspectiva sociocultural, né? Só pode ser aí contexto histórico de uma dada sociedade, ok? Restringe-se a um processo de transmissão de informações? Não, é claro que não. Faz parte da vida, contudo não é a vida? Gente, a escola faz parte da vida e é a vida, ok? Depois no item 6 nós temos, de acordo com os estudos do pensador Vygotsky, existem 3 momentos importantes da aprendizagem da criança. Quais são esses momentos entre os indicados abaixo? Gente, se vocês olharem aqui as questões, vocês vão ver que nós temos as explicações aqui, né? É claro que elas estão em ordem diferente daquele repropote que eu ensinei para vocês, né? Aquele real, proximal e potencial, mas vocês têm que saber manipular essa questão lá na prova, tá? Não vão ficar presas também aí a sigla, né? E não conseguir fazer nada com ela, tá, gente? Então a sigla, ela serve para ajudar e não para enrijecer o processo, ok? Então vamos lá. A zona de desenvolvimento longitudinal, que é tudo que a criança ainda não domina com habilidade. Gente, esse termo aqui nem apareceu nos nossos estudos, né, gente? Se vocês olharem, é um termo que não tem nada a ver com o que estudamos até agora, ok? A zona de desenvolvimento potencial, opa, é aquela onde a criança chega, né, com a ajuda de um adulto que passou por aqui na vida dele, né? Que é tudo que a criança ainda não domina, mas que espera que ela seja capaz de realizar quando ela passa aqui pela proximal, né? Então, o desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento proximal, que é tudo que a criança somente realiza com o apoio de outras pessoas, isso. A zona de desenvolvimento real, que é tudo que a criança já é capaz de fazer sozinha. Sim, essa aqui é tudo que a criança é capaz de fazer sozinha, essa aqui é tudo que a criança vai fazer com a ajuda de um adulto, essa aqui é tudo que uma criança vai fazer depois que ela passa por essa aqui, ok? Então, apenas a 2, a 3 e a 4. A 7. Dentre as teorias abaixo, marque a opção que corresponde à teoria de aprendizagem segundo Levi Vygotsky. A aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação. Vocês se lembram que nós comentamos que Vygotsky é formado em Direito, ele estuda o território das linguagens, ele estuda a sociedade, ele tem um pensamento histórico-social, né, gente? Então, a aprendizagem é uma experiência social. Lembra que nós falamos que ele defende a ideia, né, que o sujeito não é nada sem o meio, né? Então, é do meio para o sujeito. A ação do conhecimento é do contexto, é do meio para dentro desse sujeito. Então, se nós ficarmos trancados em casa, nós não avançaremos no conhecimento segundo Vygotsky, tá? A qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação. Então, são as duas características humanas, né? Por isso que os homens se diferenciam aí dos outros animais, porque nós falamos e agimos, né, segundo um pensamento lógico, um pensamento hipotético, dedutivo, enfim, com capacidades somente aí humanas, ok? A criança responde às impressões que as coisas lhe causam com gestos dirigidos a elas, não somente com gestos, né, mas também com toda a linguagem. Equilibração é o processo de passagem de uma situação de menor equilíbrio para uma de maior equilíbrio. Gente, equilibração é um termo que se refere ao Piaget, né? Então, quando vocês virem equilibração, vocês vão ter que lembrar do Piaget. Aqui, além de não estar dentro do autor correto, ainda a explicação também não está correta, né? Os comportamentos são obtidos punindo o comportamento não desejado e reforçando ou incentivando o comportamento desejado com um estímulo repetido até que ele se torne automático. Gente, punição de comportamento hoje não é trabalhado mais, né? Do jeito como ele vem escrito aqui na questão. Então, eu vou colocar o vermelhinho aqui para vocês, tá? Questão número 8. De acordo com o Piaget, a criança age sobre os objetos do ambiente para conhecê-los por meio de alguma base de conhecimento que já possua. A esse processo de utilizar um esquema de raciocínio aí, né? A um esquema que já existe e aplicá-lo a uma nova situação, Piaget chama.
Opa, então nós vamos lembrar aqui agora as fases, né, de entendimento aí de um novo conhecimento, ok? Então vamos lá, gente. A resposta certa é a assimilação, né? Não é a equilibração, mas vamos recordar, porque essa questão aqui, ela pode confundir um pouquinho vocês, porque ela não está exigindo aqui a última fase, ela está falando de uma das fases, tá? Então recordando, gente, quando o nosso cérebro, né, ele adentra aí um novo conhecimento, quando chega um novo conhecimento para nós, né, ou para o cérebro da criança, né, esse cérebro ele vai se desequilibrar, tá? Lembra que a gente falou, né, da nuvem de poeira que fica no nosso cérebro quando chega alguma coisa nova, alguma coisa que a gente não conhece, né? Principalmente quando a gente não tem estruturas antigas para acessar no nosso cérebro e fazer aquela comparação. Como a gente não tem estruturas antigas para acessar e fazer comparação, então a gente tem aí o desequilíbrio. Mas mesmo quando a gente tem estruturas antigas para fazer comparação, sempre que algo novo chega, né, há um desequilíbrio, ok? Depois de um tempo, a criança, né, ela passa a assimilar o conhecimento novo que chegou, tá? Então, depois de um tempo, ela passa a assimilar o conhecimento novo que chegou. Vamos ver por que essa resposta aqui, ela foca no assimilar? Vamos lá. De acordo com Piaget, a criança age sobre os objetos do ambiente para conhecê-los por meio de alguma base de conhecimento que ela já possua. Opa! Então, gente, olha só. Vamos voltar um pouquinho à explicação, tá? Essa criança não tem ainda, não lembrou, né, de nada e chega um conhecimento novo. Então, no cérebro dela há um desequilíbrio. Passa um tempinho, ela vai fazer uma associação aí com uma nova... Aliás, ela vai fazer uma associação com um conhecimento que está guardadinho lá no cérebro dela, né? Que ela, num primeiro momento, aí não se lembrava, mas aí ela vai fazer comparação, tá? Com alguma base de conhecimento que já tem aí no cérebro dela. Nesse momento, a gente chama de assimilação, tá? Que é aquele momento que a gente vai aí fazer um confronto, né? Entre o que já existe no nosso cérebro e o que está chegando naquele momento, ok? Somente depois de mais um tempo ainda, a gente acomoda o novo conhecimento e depois adapta, né? E por fim, ainda mais um tempinho, a equilibração. O conhecimento agora é algo natural na cabeça da criança, né? Ou do adulto, enfim, porque também nós vivenciamos essa mesma experiência aqui de conhecimento na nossa vida, tá, gente? Então, aqui nós estamos falando de assimilação, porque para exatamente aqui nesse momento, tá? Mas é importante que vocês entendam toda essa explicação, ok? Item 9. Qual, dentre as várias teorias que versam a respeito do processo de aprendizagem, defende a ideia de que o sujeito aprende na relação com os sujeitos mais experientes? Gente, aqui está falando de Vygotsky, né? É Vygotsky na veia aqui. Então, histórico-cultural, tá? Esse é o movimento de aprendizagem, né? Que preconiza aí o contato com as pessoas mais experientes, tá bom? Lembra do par mais experiente? Essa teoria se chama histórico-cultural, ok? Item 10. Nós vamos parar aqui no item 10 para esse vídeo não ficar tão comprido, tá, gente? Depois eu vou gravar mais um vídeo falando aí da 11 até a questão 22, ok? Então, item 10. Segundo os pesquisadores, o processo de ensino se classifica nas seguintes abordagens, exceto, se vocês olharem aquela árvorezinha lá no comecinho, né, da nossa apostila, vou colocar aqui no cantinho, não sei se vocês vão estar enxergando, vou colocar aqui na câmera, né? Então, nessa arvorezinha aqui, se vocês olharem, né, a única palavra que não aparece é a palavra tradicional, tá? Porque tradicional, na verdade, é um jargão que as pessoas acostumaram aí a falar com relação às abordagens mais antigas, mas na verdade não é um nome de uma abordagem, e sim uma maneira de falar, né? Quando passa um tempo, tudo que ficou para trás, a gente fala que era o tradicional,
que era aquele que as pessoas usavam naquela época, tal. E tudo que chega de novo a gente fala que é mais moderno, mais atual, tá? Então é uma maneira das pessoas falarem aí de coisas novas e de coisas mais velhas, tá? Então, o sistema de ensino tradicional, na verdade, não é um nome de uma abordagem, né? E sim um jargão, ok? Então, humanista, empirista e sociocultural, vocês verão que na nossa árvore aqui das teorias psicogenéticas, elas aparecerão, tá bom? Então, quem tá com dúvida, dá uma olhadinha aqui nessa árvore, para que essa questão aqui não fique, né? Para que ninguém fique com dificuldade aí com relação a essa questão, ok? Então, eu vou pausar esse vídeo para gravar o vídeo 2 na próxima gravação, ok, gente? Abraço, até daqui a pouquinho. Beijo para vocês.